Agora, nós temos a honra de receber um convidado muito especial, um entrevistado aqui no Central de Notícias, é o senador Cleitinho, do PL de Minas Gerais, considerado um dos favoritos para a disputa da eleição em Minas. Aliás, considerado um dos favoritos, não, o senhor simplesmente lidera todas as pesquisas. Acho que não tem uma pesquisa que não mostre o senhor em primeiro lugar, se for candidato ao governo de Minas. Muito bem-vindo, boa tarde ao senhor, obrigada por participar do Central. Eu não poderia começar de outro jeito, senador, a não ser lhe fazendo a pergunta mais óbvia. Com uma pontuação, um desempenho tão favorável em todas as pesquisas, o senhor será candidato ao governo de Minas Gerais? Do que depende essa resposta? Amanda, primeiro é um prazer estar falando com você. Mandar um abraço aqui para todos os ouvintes e para toda a população brasileira que está acompanhando o SBT News. Só deixar aqui para esclarecer que eu não sou do PL, não, viu, Amanda? Eu sou do Republicanos, Partido Republicanos. Eu estava com o PL na cabeça, senador. Meu partido é o povo. Senador, estava com o PL na cabeça, eu falo aqui sempre aqui para... É o Republicanos. Eu falo sempre aqui para o povo brasileiro que o que eu represento de verdade mesmo aqui é a população brasileira. Eu não represento não, sabe? Então eu sigo aqui a minha independência de defender a população brasileira, independente de ideologia. Sobre a sua pergunta se eu vou ser candidato a governador, é uma coisa pessoal minha, espiritual, né? Mas que quem vai decidir isso aí é Deus em primeiro lugar, que vai tocar meu coração, porque está chegando bem perto agora. Acredito que junho até julho começam as convenções, então tem que definir também. E a população mineira. E as pesquisas, como você disse, mostram isso. Tem quase todas as pesquisas, mostra eu liderando as pesquisas desde o ano passado. Então, se Deus permitir que eu tenha essa oportunidade, o povo querer, eu estarei preparado. Mas eu vou definir isso agora no meio de junho até final de junho. Senador, perdão, primeiro, óbvio, o senhor é do Republicanos de Minas Gerais, é que o PL ainda está muito indeciso sobre a montagem do seu palanque em Minas Gerais. E uma das hipóteses, uma das alternativas é justamente ter o senhor encabeçando essa aliança, encabeçando essa chapa e que possa dar palanque ao senador Flávio Bolsonaro. O senhor tem conversado com o senador sobre esse assunto? Qual foi a última vez em que vocês se falaram? Porque está tendo uma reunião do PL hoje à tarde, na liderança, na sede do partido em Brasília, com a presença de várias lideranças, e um dos assuntos em pauta deve ser justamente a decisão sobre quem apoiar, quem lançar em Minas Gerais. Como é que estão as conversas com o PL para apoiar a sua candidatura, senador? Amanda, primeiro que eu trabalho aqui com o Flávio tem 3 anos, né? Eu conheço o Flávio, ficaria muito honrado, né, se eu viesse candidato a governador, com o apoio dele, com o apoio do PL também. Conheço o Flávio, que o Flávio está muito bem preparado, ele é bem ponderado. E agora isso não vai definir. Se o partido quiser me apoiar, vai ser muito bem-vindo o apoio do partido PL aqui. Mas se o partido também não me apoiar, porque está saindo na mídia parecendo, se o partido não me apoiar, eu não tiver apoio político, eu vou desistir de ser candidato. Eu não vou desistir de ser candidato se os partidos não quiserem me apoiar. Como eu disse, se quiser me apoiar, sejam bem-vindos. Agora, eu já lidero pesquisa sem o apoio, né? Eu falo isso com toda humildade, são as pesquisas que mostram isso. Se eu tiver o apoio deles, vamos trabalhar em conjunto, vamos, né, trabalhar na campanha para poder apoiar ele também me apoiar, todo partido. Mas caso isso não aconteça, eu entendo perfeitamente, isso não vai mudar meu apoio ao Flávio também, que eu já falei isso antes, né? Eu já tinha me falado que eu vou apoiar o Flávio como candidato a presidente, e se me apoiar, eu vou ficar muito feliz. Agora, se me apoiar também, vou continuar apoiando ele, mas vou fazer minha campanha aqui sozinho, não. Vou fazer uma campanha aqui com a população mineira, aqui com o povo aqui, que a maior base que eu preciso aqui é da população mineira. Bom, então o senhor está admitindo que será candidato ao governo de Minas de qualquer jeito, com ou sem apoio do PL, é isso? Como eu te disse, Amanda, se eu vier candidato a governador, eu vou desistir de ser candidato porque eu não estou tendo apoio político. Por que eu não vou deixar de ser candidato? Se eu estou liderando pesquisa, não faz sentido nenhum isso. Eu fui eleito aqui senador, a população mineira que votou em mim, sabendo que eu ficaria 8 anos. Se eles querem agora, na metade do meu mandato, liderando pesquisa, chega pesquisa, Amanda, tem até 40%, 45% de intenção de voto. Eu vou pegar e vou desistir porque se o povo quer... É igual eu falei, é muito importante com a questão política, eu tenho o apoio, sim, né, do PL, do Flávio Bolsonaro, com isso vem o Nicolas também. Mas eu deixar de ser candidato, eu não vou deixar de ser candidato, não. Se eles acharem que é mais viável o PL lançar um candidato, isso é democracia, apoiar outro candidato também, eu tenho amadurecimento de entender isso e vou respeitar, sabe? Não vou ficar contra, não. Agora, eu só não vou deixar de ser candidato, Amanda, isso eu não vou deixar, não. Se eu vier candidato, é porque eu quero ser candidato e o povo quer também.
Tá ótimo, senador. O Eduardo Gayer, nosso analista, participa dessa entrevista e faz a próxima pergunta para o senhor. Prazer, Eduardo. Oi, senador, obrigado pela entrevista. É claro que o senhor está na liderança das pesquisas, isso lhe dá uma posição mais confortável para esperar um pouco o cenário político ficar mais claro. Ao mesmo tempo, as forças políticas de Minas estão se mexendo. Já há mais ou menos ali um arranjo para quem seriam os senadores de uma eventual candidatura do Flávio, do PL, né? O Flávio Roscoe, que é ex-presidente da FIENG. Tem também as candidaturas ao Senado que iriam com o Matheus Simões, que é o atual governador, pré-candidato à reeleição. O senhor não teme que adiar muito a sua decisão pode deixá-lo isolado e, mais ou menos assim, perder o apoio de governadores, prefeitos, deputados estaduais, que podem fazer a diferença na sua campanha, porque eles vão, em algum momento, se juntar com outros pré-candidatos. Se o senhor não definir, o senhor não teme isso? Quem seriam os seus candidatos ao Senado? Nos conte um pouquinho sobre isso. Eu não temo nada, porque eu tenho que estar preocupado com a população mineira que está me colocando em primeiro lugar. Se eu tiver apoio político, sejam bem-vindos, como eu disse. Agora, se eu não tiver, eu não vou deixar de ser candidato, não. Inclusive, vocês guardam essa entrevista aqui, se eu vier como pré-candidato a governador e ganhar a eleição, eu vou ser dos governadores que foram eleitos no Brasil o que menos gastou com dinheiro com estrutura de campanha. Eu vou mostrar que tem gente de fazer uma campanha limpa, honesta, com o povo e sem gastar dinheiro, sem essa loucura de gastar milhões e a gente até declarado, até o que não declara. Então, eu vou deixar isso bem claro, porque quem está com 2%, Eduardo, quem está com 3%, com 4%, que lute. Então, vocês que tem que ficar nesse desespero, questão aí. Eu não tenho que ficar desesperado, não. Igual eu falei, se eles quiserem vir me apoiar, e vai ser do meu jeito, do meu trato. E eles não vão chegar e falar, eu preciso disso, eu preciso de secretaria, tem que ser... Não, é do meu jeito. Porque até agora, a primeira vez que eu estou vendo essa situação de candidato a executivo, até como candidato a senador, eu fui sozinho, tive apoio, a não ser do Bolsonaro, que era presidente na época, que me apoiou. Agora, lá em Minas Gerais, não tinha apoio de ninguém, de quase nenhum político. Eu ganhei a eleição com 4,5 milhões de votos, sem gastar fundo eleitoral. Deve ter sido o candidato a senador que menos gastou dinheiro com política em 2022. E eu vou fazer exatamente de novo. Se quiserem vir do meu jeito, sejam bem-vindos. Se não quiserem, eu vou com o povo. Eu preciso do povo, velho. Eu preciso só literalmente do povo. Igual eu falei, isso aqui não é prepotência, não é arrogância, não é nada disso. Só que eu acho que você tem que ter apoio político para ser candidato, você não deveria nem sair. Eu nunca vou colocar, eu vou ter que ser candidato a governador ou senador, deputado, mas eu preciso ter apoio do fulano, do Beltrano. Não, eu preciso ter apoio do povo. É o povo que elege. Se quiser vir, eu estou deixando isso bem claro aqui, porque depois a oposição edita esse vídeo aqui falando que eu estou sendo arrogante, prepotente, que eu não quero apoio. Como eu disse, eu já fiz gestos para eles, eu já falei que eu quero o apoio deles. Agora, é deles, eles definem. Se eles acharem que tem que lançar um candidato, é um direito deles, Eduardo. Agora, se vocês quiserem me apoiar, eu estou aqui de braços abertos, mas vai ser do meu jeito. Senador, internamente, a gente sabe que há uma resistência de um outro grande político mineiro e também muito famoso nas redes sociais, que é o deputado Nicolas Ferreira. Ele resiste um pouco em avançar nessa aliança com o senhor. E há uma leitura também interna do PL de que nem sempre eles podem contar com o senhor. O senhor é de direita, apoia algumas pautas bolsonaristas, mas não são todas. Em algumas votações, o senhor contraria. Eles acham que o senhor, uma vez lançado candidato ao governo ou uma vez eleito governador de Minas Gerais, talvez eles não possam contar totalmente com o senhor, que talvez o senhor não tenha todo o preparo político necessário para um cargo no executivo tão complexo como o seu governo de Minas. Como é que o senhor responde a essas críticas internas de que eles não sabem de que o senhor pode ser uma figura escorregadia com quem eles não podem sempre contar em todas as pautas bolsonaristas, que o senhor também tem o seu jeito e quer liderar, como o senhor acabou de falar, quer fazer do seu jeito? Amanda, primeiro que essa ladainha dessa conversa que está vindo aqui em Minas Gerais é falando que eu não tenho preparo, né? Realmente eu não tenho preparo, Amanda, para roubar, para desviar dinheiro, para mentir para o povo, para sentar numa mesa para negociar, né? Negociar a favor de alguns e não a favor do coletivo. Realmente esse tipo de preparo eu não tenho. Agora, um preparo para defender tudo que for interesse do coletivo, da população, eu estou. O Nicolas é um amigo que eu tenho, e igual eu falei para vocês aqui, se ele decidir lá nessa reunião lá, achar que tem que apoiar outro candidato, não vai mudar a admiração e o respeito que eu tenho por ele. Agora, eu não posso deixar de ser candidato
eu não vou ter o apoio do Nicolas, gente. Isso aí eu acho que assim, com todo carinho, todo respeito que eu tenho com ele, se ele quiser me apoiar, eu tô aqui humildemente para ouvir, para ter sugestão. Mas como eu disse, eu tenho minha independência também, como ele tem a independência. Se ele fosse candidato a governador, com certeza tem várias ideias, né? Várias ações que ele quer fazer para o Estado, que a gente tem que respeitar. Se eu vier candidato aqui, claro que eu quero ter sugestão, né, de várias pessoas dele, de outros políticos também. Mas quem vai definir sou eu. Agora, o que me chama atenção, não estou falando dele não, mas dessa murmurinho que fica, falando que eu não estou preparado, né? Parece que teve um jornalista lá em Minas Gerais dizendo que causa até arrepio. Arrepio de quê? Eu não sou condenado. Eu nunca fiz rolo. Eu nunca desviei dinheiro. Eu não tenho um processo nas minhas costas. Arrepia de quem faz. Eu vou falar o contrário. Arrepia para eles. Se eles fazem coisa errada dentro do executivo, se tem coisa errada lá dentro, eu vou passar a caneta em tudo. Eu vou deixar limpo lá para mostrar para. Então, se tem algum arrepio, esse tem que arrepiar. Não tem que arrepiar comigo, não, que eu estou entrando com as mãos limpas, com o coração aberto. Eu não tenho um processo, eu não tenho nada de errado no meu mandato. Nunca fiz nada de errado. Eu só estou ali. Igual eu falei, o PL ou qualquer outro partido que seja, qualquer partido que seja, quando eu tiver como governador, eu vou sentar para conversar com todo mundo. Eu vou dialogar com todo mundo. Desde que seja a favor da população, pode contar comigo. Eu já falei sobre isso, sabe, essa questão de ser governador, vou apoiar o Flávio. A polarização está mostrando que pode ser o Flávio ou pode ser o Lula. Vamos lá que o Lula, que eu não sou apoiador dele, não sou aliado dele, ele ganha a eleição. 1º de janeiro, Amanda, eu sou o primeiro a sentar com o Lula para poder conversar sobre o interesse de Minas Gerais. Isso é ser republicano, isso é ser democrático. É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou pelo povo, por Minas Gerais. Então, é simplesmente o que eu vou fazer, o que é preciso ser justo. Não vou fazer nada de errado, não. Aqui está criando um murmurinho, parecendo que está colocando um cara ali que vai fazer alguma coisa de errado. Pelo contrário, eu vou fazer tudo certo. Tudo que seja a favor do povo. Gaia? Falei, se quiser me apoiar, tanto o Nicolas, tanto o PL, qualquer outro partido, então, fique à vontade. Mas vai ser do meu jeito.